Olá, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos lá para a nossa última história sobre a temática de Páscoa. Hoje eu trouxe uma história muito legal para contar para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês curtam, tá bom? Quando chega assim, o final do ano, nós pegamos o que? O nosso calendário e já procuramos pelas datas comemorativas. E uma das datas comemorativas que a gente mais espera é exatamente essa, a data da Páscoa. E esse ano, 2024, caiu no mês de março, no dia 29. É um feriado gostoso, né? É bom que a gente aproveita, não precisa ir para a escola, pode ficar em casa mais alguns dias. Aproveitamos também, né, para comer ovo de chocolate, se confraternizar com a família, com os amigos. Mas será que a Páscoa é só isso? Bom, a história que eu trouxe para vocês hoje, ela é contada na Bíblia e é o título dela é A Maior História que Já Foi Contada. Então, eu vou estar contando a história para vocês hoje toda aqui, dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu vou estar contando, assim, fazendo um relato fidedigno dentro da Bíblia, tá bom? Da nossa história de Páscoa hoje. Bom, há muito tempo, nasceu um bebê muito especial na cidade de Belém, da Judéia. Seu nome era Jesus, a sua mãe era Maria. E ele não tinha um pai como todas as outras crianças. Por quê? Jesus, ele era o Filho de Deus, o Criador do céu, da terra, do universo e de tudo que existe, inclusive o Criador meu Criador e seu Criador também. Mas Jesus tinha algo muito diferente também, que ele era uma criança, por ser Filho de Deus, ser Salvador, ele nunca pecou. Ele não conhecia o que é pecado, inveja, ódio, mentira, não querer agradar ao Pai, não querer fazer as coisas certas. Então, ele nunca pecou. E Jesus, ele passou por todas as fases que nós, seres humanos, passamos. Jesus foi criança, como você, Jesus foi adolescente, Jesus foi um jovem, Jesus foi adulto. Quando ele chegou na fase adulta, já por volta dos seus 30 anos, ele começou o seu ministério aqui na terra. Ele começou o quê? A pregar e ensinar sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, o lugar onde ele morava. E ele também operou muitos milagres. Aí você me pergunta, o que é milagre, professora? Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Jesus curou muitos enfermos. Jesus, além de curar os enfermos, ele ressuscitou mortos. Ele multiplicou pães, multiplicou peixes. Então, ele fez muitos, mas muitos milagres mesmo. Mas, infelizmente, crianças, existia na época alguns líderes religiosos que sentiam inveja de Jesus. Por quê? Porque assim como todos nós, eles eram o quê? Pecadores. Eles tinham muita inveja de Jesus. E eles estavam fazendo planos para matar. E os discípulos não podiam acreditar quando Jesus lhe contou isso. Então, eu vou estar lendo para vocês o relato aqui na Bíblia, tá? No livro de Mateus, no capítulo 26. Então, começa bem assim, ó. Quando Jesus terminou a sua conversa com seus discípulos, disse-lhes: como vocês sabem, a celebração da Páscoa começa dentro de 2 dias. E lá eu serei traído e crucificado. Naquele exato momento, os sacerdotes principais e outros oficiais dos judeus estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, para discutir meios de prender Jesus sem o povo saber e matá-lo. Não dá durante a celebração da Páscoa, concordaram eles, porque assim haveria muita revolta
Então, eles sabiam que o povo amava Jesus, que o povo estava com Jesus. Então, eles falaram, opa, a gente não pode fazer as coisas agora durante a Páscoa, porque é uma celebração nossa, religiosa. Se a gente fizer isso, vai ter muita gente aqui na cidade e vai dar problema para nós. Jesus seguiu dali para Betânia, para a casa de Simão. Enquanto ele estava comendo, uma mulher entrou com um frasco de perfume muito caro e derramou em cima da cabeça de Jesus. Ela pegou um frasco de perfume e derramou sobre Jesus. Os discípulos ficaram revoltados. Por que ela está jogando dinheiro fora? Esse perfume é muito caro, disseram eles. Olha só que egoísmo no coração. Ora, ela poderia ter vendido por uma fortuna e ter dado dinheiro aos pobres. Os discípulos pensaram isso. Jesus sabia o que estava pensando, que ia no coração deles, porque Jesus conhece o nosso pensamento. Às vezes a gente não fala palavrão, às vezes a mamãe está falando, a gente não responde a mamãe, mas a gente está perguntando, ai que chato, ai que saco. Com a vontade de falar, não fala. Mas Deus conhece os nossos pensamentos, porque criança, todos nós somos pecadores. E existem 3 maneiras da gente pecar. Por pensamentos, quando a gente pensa o que não deve, por palavras, quando a gente profere coisas que não deve, e quando a gente pratica também, quando a gente faz os pecados, consuma de fato o pecado. Então Jesus conhece o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. E Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão achando ruim a ação dela? Pois ela fez uma boa coisa para mim. Vocês sempre terão pobres aqui. Agora, quanto a mim, ela derramou esse perfume, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou esse perfume em mim para preparar o meu corpo para o sepultamento. Será sempre lembrada por ter feito isso. A história que ela fez será contada pelo mundo em todos os lugares onde a boa nova, onde o evangelho foi pregado. Então Jesus falou, vocês estão achando ruim do que ela fez? Ela está fazendo uma homenagem para mim. E o que ela fez? Todo mundo vai saber. E olha só, nós há mais de 2000 anos aqui falando sobre o feito dessa mulher de ter derramado perfume sobre Jesus. Então, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi aos sacerdotes principais. Judas foi lá no sacerdote, lá naqueles religiosos com inveja, e perguntou, quanto vocês me pagarão para eu pôr Jesus nas suas mãos? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquela hora em diante, Judas procurava uma oportunidade de entregar Jesus a eles. No primeiro dia da cerimônia da Páscoa, quando o pão feito com fermento era retirado de todos os lares dos judeus, para comer, eles comemoravam a Páscoa, mas como a libertação do povo da escravidão lá do Egito. Onde faremos a Páscoa? Os preparativos para comermos a Páscoa? Perguntaram os discípulos a Jesus. Ele respondeu, vão à cidade, procurem determinado homem e diga-lhe, o nosso mestre falou, chegou a minha hora e eu comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos na sua casa. Então os discípulos foram e fizeram como ele tinha falado e prepararam a ceia lá. Naquela noite, quando Jesus se acomodou para comer com os 12, ele disse, um de vocês irá me trair. A tristeza caiu sobre o coração deles. E cada um perguntou, serei eu, serei eu, serei eu? Será que sou eu? Todos os 12 ficaram se perguntando. Ele respondeu, é aquele a quem eu servir primeiro, porque eu devo morrer, tal como foi profetizado. Mas ai do homem por quem eu sou traído. Seria muito melhor que ele nunca tivesse nascido. Nossa, que palavra pesada, né? Mas foi o que Jesus falou. Traiu, né? E Judas, olha só, que já tinha ido lá
falar com o sumo sacerdote, também perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Sim. Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão, o abençoou, partiu em pedaços, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomam e comam, porque isto é o meu corpo. E Jesus falou que a partir daquele momento eles não iam mais comer aquele pão como se fosse lembrando da época da escravidão lá do Egito, mas eles estariam comendo lembrando da época da escravidão do pecado e que ele, Jesus, tinha vindo para libertar a todos do pecado. Então, a partir daquele momento, seria o corpo dele que ele ia dar ali mais na frente, na cruz, para o perdão dos pecados de toda a humanidade. Tomou um cálice de vinho, deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que faz um novo pacto. Ele é derramado para perdoar os pecados de muitos. Então ele falou: este é o meu sangue. A partir de hoje, quando vocês tomarem este vinho, vocês não vão lembrar do sangue que foi passado sobre os umbrais da porta para a liberdade do povo cativo lá no Egito. Mas vocês vão se lembrar que esse sangue eu vou estar dando para que vocês tenham os vossos pecados perdoados, para que vocês tenham a liberdade em Jesus. Porque, prestem atenção às minhas palavras, eu não beberei deste vinho outra vez até o dia em que beba um vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Olha só que coisa maravilhosa. Então ali, Jesus, aquela ceia, ele falou: olha, eu não vou mais beber vinho e nem comer pão. Quando eu fizer isso de novo, vocês vão estar comigo no meu reino, lá nos céus. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus, ele anda desejoso de participar da grande festa, que nós estejamos com ele para participar dessa grande festa lá no céu, que é a comemoração da sua vida, da vida que ele deu por nós e por toda a humanidade. E depois que eles cantaram hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus disse-lhes. Então, Jesus chamou seus discípulos para irem com ele até o Monte das Oliveiras. Então, Jesus lhe disse: esta noite vocês todos me abandonarão, porque está escrito nas Escrituras que Deus fará cair o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Então Jesus falou: olha, assim como está escrito, quando o pastor cai, morre, as ovelhas ficam tudo perdidas. Vocês também, todo mundo vai me abandonar essa noite, vão me deixar só. Mas depois que eu tiver ressuscitado, irei para a Galileia e me encontrarei com vocês lá. Pedro disse: se todos os outros o abandonarem, Senhor, eu não, nunca, jamais o abandonarei. Jesus lhe disse: a verdade é que esta noite, antes que o galo cante de madrugada por 2 vezes, você me negará 3 vezes, Pedro. Antes disso, eu morreria, insistiu Pedro, e todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus os levou até o bosque ajardinado, o Getsêmani, e os mandou sentar-se e esperar, enquanto ele ia adiante orar. Então ele falou para os discípulos: vocês ficam sentados aqui, me aguardando, na entrada do jardim do Getsêmani. E falou: Pedro, Tiago, João, vem comigo. E ele os convidou, e levou Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João com ele, e começou a sentir-se cheio de angústia e tristeza. E então disse-lhes: minha alma está cheia de pavor, de tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui, fiquem acordados comigo. Vocês ficam aqui
porque eu vou ali mais adiante falar sozinho com o Pai, que minha alma está triste, eu estou angustiada. Por tudo que eu vou passar, Jesus estava naquela angústia. Então, orem junto comigo, me ajudem em oração. Às vezes, crianças, um coleguinha chega para você, fala, ai, me ajuda. Ai, lá em casa as coisas estão tão difíceis, cara. Poxa, será que você pode? Você vai me ajudar? Só bater papo comigo, você quer, meu? Cai fora, tem meus problemas, minha vida, problema seu. Muitas das vezes a gente faz isso. E olha só, Jesus ali estava pedindo para os seus amigos, me ajudem, orem junto comigo. Ele pediu para os seus discípulos. E ele avançou um pouco e caiu o rosto no chão e orou. Meu Pai, se possível, que este cálice seja tirado de mim. Contudo, eu quero que a sua vontade e não a minha seja feita. Depois voltou aos 3 discípulos e os encontrou dormindo. Pedro, Tiago e João dormiu. Pedro chamou ele. Vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo uma hora? Fiquem atentos, orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês, pois o espírito, na verdade, está disposto, mas o corpo é fraco. Então, Jesus estava falando, orem. Quando você ora, você fica forte. Eu preciso da oração de vocês agora, que vocês me ajudem em oração. Mas a carne, nosso corpo, é que essa carne é fraca. Mas quando você ora, o Espírito te vivifica. Era o que Jesus estava falando para eles. Outra vez, ele os deixou e orou. Meu Deus, se este cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade. Jesus, por mais ele sabia por tudo que ele ia passar, por toda a aflição, tudo que o seu corpo ia sofrer, pelo meu e pelo seu pecado, mesmo ele não merecendo aquilo, ele passou tudo aquilo por minha causa, por sua causa, por causa de toda a humanidade. Ele foi obediente, ele obedeceu à vontade do seu Pai, de Deus o Pai. Ele não desobedeceu, ele não falou, Pai, eu não quero morrer não, esse povo é muito ruim, não quero não, tchau, fui. Não, ele obedeceu, cumpriu a vontade do seu Pai. E ele voltou seus discípulos novamente e os achou dormindo pela 3ª vez, porque os olhos deles estavam pesados de sono. Por isso, ele voltou à oração pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Então veio aos discípulos e disse, agora durmam e descansem. Mas não, agora vocês dormem e descansam. Ele está falando, vocês estão dormindo? Agora não dá mais. Chegou a hora. Eu sou entregue nas mãos de homens pecadores. Levante-se, vamos andando. Vejam, aí vem o homem que está me traindo. Então, quando Jesus falou isso, lá vinha chegando Judas com os soldados. Naquela mesma hora, enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com a grande multidão armada de espadas e cacetes, enviado pelos líderes dos judeus. Judas havia dito a eles que prendesse o homem a quem ele cumprimentasse, porque este seria aquele que procurava. Então, naquela hora, Judas veio diretamente a Jesus dizendo, olá, mestre, e o abraçou de uma forma amistosa. Jesus disse, amigo, faça logo aquilo para que você veio. Então os outros o agarraram. Então Judas chegou, oi mestre, tudo bem? Abraçou Jesus. Por isso que a gente hoje em dia costuma dizer, esse daí é o Judas. Quando a pessoa trai, quando a pessoa mente, levanta falso contra o nosso nome. Por causa disso, de Judas que traiu Jesus. Jesus, um dos homens que estavam com Jesus, pegou uma espada e cortou a orelha do criado do sumo sacerdote. Quem era esse homem? Era Pedro. Jesus falou assim, calma, Pedro, aquele que vive pela espada, morre pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos
para nos protegerem e ele mandaria ao mesmo instante? Mas se eu fizesse isso, como as escrituras que descreveram o que está acontecendo agora iriam se cumprir? Então Jesus falou à multidão: será que eu sou algum assaltante perigoso? Para vocês vir armados a mim com espadas e cacetes antes de poderem me prender? Eu estava com vocês lá no templo durante tanto tempo ensinando sobre o reino do meu Pai. Por que não me prenderam naquela ocasião? Mas tudo isso está acontecendo para cumprir as palavras do profeta registradas nas Escrituras. Naquele ponto, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Assim como Jesus falou, quando os discípulos viram aquele monte de soldado, ó, perna para que te quer. Todo mundo correu. E aí Jesus pegou a orelha daquele soldado e fez ali um dos seus últimos milagres. Colou a orelha do soldado, colocou ela no lugar. Então a multidão o levou para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde todos os líderes dos judeus estavam reunidos. Enquanto isso, Pedro ia seguindo de longe. De longe, Pedro estava observando o que é que eles estavam fazendo com Jesus. Os sacerdotes principais, na realidade, o Supremo Tribunal Judaico inteiro reuniu-se lá e procuraram testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, a fim de formarem contra ele um processo que desse como resultado uma sentença de morte. Nós não vimos lá que eles queriam matar Jesus? Embora eles achassem muitos que concordassem em ser testemunhas falsas, eles sempre se contradiziam umas com a outra. Finalmente acharam 2 homens que declararam: este homem disse: eu sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: bem, então, você disse isso ou não? Mas Jesus permaneceu calado. Jesus não abriu a sua boca, não falou nada. Então, enquanto isso, Pedro, seguindo atrás de longe, chegou ao pátio da casa do sumo sacerdote, entrou ali e sentou-se com os soldados, esperando para ver o que iria ser feito com Jesus. Nisso, o supremo sacerdote disse-lhe: eu ordeno, no nome de Deus vivo, que nos declare se você diz que é o Messias, o Filho de Deus. Sim, disse Jesus, eu sou. E no futuro vocês verão o Messias assentado à direita de Deus, voltando na nuvem dos céus. Então o supremo sacerdote rasgou suas próprias vestes, gritando: blasfêmia! Que necessidade nós temos de outras testemunhas? Todos ouviram o que ele disse. Qual é a sentença de vocês? Eles bradaram: morte, morte, morte. Então cuspiram no seu rosto, esbofetearam, deram-lhe socos e tapas, dizendo: Messias, profetiza quem te bateu? Quem foi que lhe bateu agora? Jesus já estava com o rosto todo machucado, já quase não estava enxergando, de tanto apanhar, de tanto que eles já tinham batido nele, porque eles queriam que ele falasse alguma coisa e Jesus continuava calado. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Veio uma moça e disse-lhe: você estava com Jesus, porque vocês 2 são da Galileia. Ah lá, ela foi e falou isso. Ele disse, mas Pedro o negou em voz alta: eu não sei de quem você está falando.
disse ele zangado. Pedro ainda ficou zangado. Mais tarde, fora do portão, veio uma outra moça que viu Pedro e disse ao que estava por perto: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou novamente, desta vez com juramento: Eu nem conheço esse homem, eu juro, eu nunca vi ele. Mas depois de um momento, os homens que estavam ali viram que ele lhe disseram: Nós sabemos que você é um dos discípulos deles, pois o seu modo de falar é igual ao dele. Você é galileu. Pedro começou a amaldiçoar e jurar: Eu nem conheço esse homem, dizia ele. E imediatamente o galo cantou 2 vezes. Então Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro chorou amargamente quando Pedro viu o que ele tinha feito. Nisto, o Supremo quando amanheceu, os sacerdotes principais, os líderes dos judeus, reuniram-se outra vez para discutir a maneira de convencer o governador romano a sentenciar Jesus à morte. Então, eles mandaram Jesus acorrentado a Pilatos, o governador romano. E ali, crianças, foi feito o julgamento de Jesus. E Pilatos, olhando para Jesus quando foi levado, ele falou: Eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Por que vocês querem que eu mate, que eu leve esse homem à morte? Não vejo culpa nele. Eles: Não, ele falou que é o rei dos judeus, então ele deve ser morto. Mas Pilatos, você diz que é o rei dos judeus? E Jesus calado. Jesus não abriu a sua boca. Mas aqui, crianças, como eu já expliquei para vocês várias nas outras lições sobre essa parte do julgamento de Jesus, que Pilatos mandou Jesus para, quando falaram que Jesus era da Galiléia, ele mandou Pilatos até Herodes para que Herodes sentenciasse Jesus. Aí Herodes conversou com Jesus e ele viu, Jesus também se manteve calado, ele viu que Jesus não tinha culpa alguma, devolveu Jesus para Pilatos na Judéia. Pilatos foi, como nós vimos na outra história, na outra lição, Pilatos lavou suas mãos e falou: Eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente. Eu não vou carregar a culpa desse inocente sobre as minhas mãos. E Pilatos foi e entregou Jesus para ser crucificado. Quando Jesus estava indo ser crucificado, as mulheres, as amigas de Jesus, vendo ele sendo levado, já todo machucado, já tinha apanhado, se desbofeteado, cuspido na cara, carregando a cruz, quando elas viram Jesus, elas começaram a chorar. Mestre, ama nosso mestre, o que está acontecendo? E elas chorando, Jesus indo a caminho do Gólgota, do Calvário, para ser crucificado, e elas chorando. E Jesus: Por que vocês choram? Chorem pelos filhos de vocês, chorem por Jerusalém, porque o que vai acontecer com Jerusalém vai ser muito terrível. E Jesus continuou seu caminho para o Gólgota. Quando ele estava no meio do caminho, ele já não estava aguentando, ele caiu. Jesus, por 3 vezes, caiu carregando a cruz, porque a cruz estava difícil de suportar. E aí, ali no meio da multidão, tinha um homem de Cirene, na África, que os soldados falaram para ele: Ajudem-no. Ele: Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou de passagem aqui por Jerusalém. E eles: Ajuda ele. E esse sirineu ajudou a Jesus a carregar a sua cruz, a levar a cruz até o Gólgota. E quando chegou lá, ele soltou a cruz no chão. E aí aqueles soldados pegaram Jesus e pregaram as suas mãos com cravos, com pregos na cruz, pregaram os seus pés. E aí eles pegaram aquela cruz que estava deitada no chão
e ergueram aquela cruz. Quando eles soltaram a cruz foi de uma vez, caiu dentro do buraco, porque o buraco já estava aberto. Quando aquela cruz foi colocada lá, que caiu, que tombou de uma vez, imaginem a dor, né, de Jesus lá com os braços abertos, e aquela cruz ser socada ali, o corpo dele todo pesado, doeu, e os soldados não quiseram nem saber. Junto com Jesus foi crucificado mais 2 homens, só que aqueles 2 homens eram bandidos, eles tinham por que estarem ali, mas Jesus não tinha o porquê estar ali. Nisso, crianças, a crucificação de Jesus deu por volta do meio-dia. Quando Jesus foi crucificado, de meio-dia até as 3 horas da tarde, ele ainda estava vivo. E aí, agora vocês imaginam uma pessoa com os braços abertos, esticado ao último, seus nervos, seus tendões, tudo esticado, os pés, sem conseguir fazer isso daqui, ó, esse movimento. Conforme Jesus respirava, ia respirando, o sangue ia jorrando do seu corpo. O pouco sangue que já tinha, porque ele já tinha apanhado, levado chicotadas, chibatadas. Então, conforme ele ia respirando, o sangue ia jorrando. Até o momento em que ele falou bem assim, já era 3 horas da tarde. Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Quando Jesus falou isso, aí o véu do templo, lá no templo de Jerusalém, o véu grosso, que era o véu que separava a parte onde o povo ficava do santo dos santos, aquele véu foi rasgado. Então, a partir daquele momento, aquele novo pacto, que ele falou que o sangue dele era o novo pacto, a partir daquele momento, nós não precisamos mais de ninguém para poder levar as nossas petições até Deus. Porque antigamente, você, para poder fazer a confissão de pecado, ia até os sacerdotes e eles sacrificavam um animal para você ter os seus pecados perdoados. Você levava o animalzinho, confessava o teu pecado e eles sacrificavam o animal para fazer o sacrifício no seu lugar, porque só o sumo sacerdote podia fazer isso. Hoje não, hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus. É só eu pedir a Deus o Pai, através de Jesus, do nome dele, que eu tenho os meus pecados perdoados. Eu tenho a minha salvação. Então, Jesus, quando ele estava ali na cruz, que ele falou, Pai, está consumado, o véu do templo foi rasgado. E aquilo, houve terremotos, o templo já estava, houve um eclipse de 3 horas, já imaginou? E agora o véu do templo foi rasgado, começou a clarear. Foi um soldado com uma lança e enfiou do lado de Jesus para ver se ele realmente tinha morrido. E aí eles viram que saiu não só sangue, mas água, sinal de que o sangue dele já tinha se esvaído todo, agora estava saindo água junto com o sangue. E aí eles ali o deixaram, e aí José de Arimateia e Nicodemos, que eram amigos de Jesus, foram até Pilatos e pediram o corpo de Jesus. Falou, você não pode dar o corpo do nosso amigo para que nós possamos crucificá-los? E eles pegaram o corpo de Jesus e o colocaram no túmulo. Mas isto era o quê? Era a sexta-feira. Mas daí, quando foi no sábado, as amigas de Jesus, Marta, Maria e Maria Madalena, falaram assim, foram até o túmulo para poder levar perfumes para jogar no corpo de Jesus. Porque antigamente não é como hoje, que as pessoas é enterrada a mais de 1 metro dentro do chão, para não ficar tendo mau cheiro. Eles eram colocados em túmulos nas pedras, nas cavernas, e colocavam a pedra e passavam um barro em volta para o mau cheiro não passar, mas às vezes, muitas vezes passava o mau cheiro. E aí elas preocupadas com isso, preocupadas com o mestre, né, com o Filho de Deus, e elas foram até o túmulo. Só que quando elas chegaram lá, o que aconteceu? O túmulo, elas se preocuparam, como é que nós vamos fazer, a gente mulher,
para poder tirar aquele peso, né? Tem soldados lá também, guardando a entrada do túmulo. Como é que a gente vai fazer? Porque o sumo sacerdote falou para Pilatos, falou, olha, vocês coloquem lá no túmulo soldados para vigiar, porque eles falaram que esse Jesus vai ressuscitar depois de 3 dias. Então, para que eles não vá lá tirar o corpo de lá e falar que ele ressuscitou, coloca o soldado lá. Só que quando chegou no sábado, o que aconteceu? Marta e Maria foram até o túmulo, só que o túmulo estava vazio. Por que estava vazio? Porque Jesus já tinha ressuscitado. Estava um anjo lá. A quem vocês estão procurando? A Jesus Nazareno? Ele não falou para vocês que ia ressuscitar? Ele vai adiante de vocês para Galiléia. Só que Maria Madalena, ela não tinha visto o anjo. Quando ela viu que o túmulo estava aberto, ela correu na frente e foi avisar os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E ela se encontrou com Pedro e falou, Pedro, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E Pedro não acreditou, porque ele estava muito triste, porque ele tinha traído Jesus. Ela, não, Pedro, Jesus ressuscitou. E nisso vem as outras mulheres falando, olha, ele ressuscitou sim, ele ressuscitou. E ele falou que é para você ficar esperando ele lá na Galiléia. E assim, crianças, aconteceu. Jesus, ele foi adiante de Pedro e chamou Pedro para que ele o encontrasse ali na Galiléia. Jesus falou com Pedro. Quando Pedro chegou na Galiléia, Jesus estava lá na beira do mar, assando o peixinho, assando o pão, e perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro, sim, mestre, é claro que eu te amo. Pedro pediu perdão para ele. Ele, Pedro, se tu me amas, então cuida das minhas ovelhinhas. E aí, por 3 vezes, assim como Pedro por 3 vezes traiu Jesus, Jesus por 3 vezes perguntou para Pedro se Pedro o amava. E por 3 vezes Pedro, sim, mestre, eu amo. E Jesus falou para ele, então, apacenta as minhas ovelhas. E a partir daquele momento, Pedro foi um dos discípulos que mais foram falar de Jesus, que mais Deus usou para poder falar sobre Jesus. E assim como Pedro, crianças, Jesus, depois que falou com Pedro, com seus discípulos, por 40 dias ele andou aqui na terra, para que todos os seus discípulos e todos que conviveram com ele o vissem que ele realmente estava vivo. E aí, a sua última palavra, ele subiu nos Montes das Oliveiras e foi subindo e foi falando, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E quando Jesus falava, ele foi subindo para o céu. E enquanto ele estava subindo, desceu 2 anjos e todo mundo olhando Jesus subindo. E os anjos falaram para ele, varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, assunto ao céu, ele vai descer. E Jesus falou, olha, eu vou, mas eu vou enviar alguém para ficar com vocês, o Espírito Santo, o Consolador. Olha que coisa maravilhosa, criança. Então, ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu estou subindo para preparar para vocês lugar na morada do meu pai, para que vocês possam morar junto comigo. Para que vocês possam ir morar no céu comigo, é só vocês crerem que eu morri numa cruz, mas que eu ressuscitei. A partir do momento que você crê nisso, você tem todos os seus pecados perdoados. E aí, através deste milagre maravilhoso, o seu coração se torna limpo, puro, assim como o coração dele. E aí você tem o direito a ir morar no céu com Jesus. Então, crianças, esta é a verdadeira Páscoa. E eu espero que vocês reflitam sobre isso
que vocês, durante esses 3 dias que nós vamos ter, que vocês pensem sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, que vocês comemorem a Páscoa todo dia, que não só agora nesse feriado, mas que todos os dias vocês comemorem a verdadeira Páscoa. Todos os dias vocês agradeçam. Faça oração, Jesus, me perdoa por tudo que o Senhor passou por mim. Me perdoa pelas chicotadas, pelas esbofeteadas, pelas cuspidas, por tudo que o Senhor passou por mim. Olha, perdoa os meus pecados. Olha, eu te aceito no meu coração como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu Cordeiro de Páscoa. Eu aceito e peço, Senhor, que o Senhor venha morar no meu coração. Não me deixe esquecer do sacrifício que o Senhor fez por mim. Que eu seja digno de tão grande sacrifício. Obrigada, papai. Então, todos os dias, vocês façam essa oração. Nunca se esqueçam de tudo que Jesus fez por nós. E olha só que versículo bonito para nós podermos estar aprendendo hoje. Está lá em 1 João 5 e o versículo 11. Está escrito, e o testemunho é este: Deus deu-nos vida eterna e esta vida está no seu Filho. Está lá em 1 João, capítulo 5 e o versículo 11. Então, que vocês possam dar testemunho através da vida de vocês, do seu comportamento, de que você verdadeiramente é um filho de Deus, que você verdadeiramente crê que Jesus morreu pelos seus pecados, mas que Ele ressuscitou e que Ele está lá no céu guardando um lugar para você. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado, tá? E com essa história eu encerro a nossa história de Páscoa. Na semana que vem tem novidade, com histórias diferentes, mas também falando sobre o Papai do Céu, sobre o reino dele do céu, sobre a sua palavra, tá bom? Beijo para vocês, curta, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem com seus coleguinhas e com a sua família, tá bom?